Não tem importância, meu amigo. Tudo já passou. Ambos ficaram em silêncio. Rômulo, como vão as coisas? Indagou a moça, rompendo o silêncio. Mais ou menos. Parece-me que você está assustado com algo, comentou a moça, notando que o rapaz não tirava os olhos da porta. É verdade. Posso saber o que está acontecendo? Estou sendo perseguido. Por quê? Andei participando de algumas passeatas contra o regime e fiquei marcado, respondeu o rapaz com ar cansado. E por que você acha que está sendo caçado? Alguém me avisou que a minha casa está sendo vigiada dia e noite, respondeu o rapaz, passando a mão nos olhos. Você não fez nada contra a lei, para ser caçado e preso, afirmou a moça com voz calma e triste. Querida, não precisamos fazer nada de errado para que esse governo nos acuse de subversão e nos prenda e torture, explicou Rômulo com voz triste. Acho que você está se precipitando. Não acredito que eles prendam e condenem alguém que nada deve à justiça, comentou a moça, pensativa. Talvez, o máximo que eles poderão fazer, é prender alguém com suspeita de conduta imprópria, porém, se for confirmado a inocência, essa pessoa será solta. Rômulo ergueu-se e foi até a janela da belíssima residência, depois voltou e novamente se sentou próximo à moça. Antônia, você é rica e bem relacionada, inclusive com os militares. Além disso, seu pai é um sério candidato ao governo com as bênçãos do poder, disse o rapaz de cabeça baixa, exprimindo-se em voz sussurrante. Isso não é verdade, meu caro, rebateu a moça, com ar ofendido. É verdade, minha amiga. Antes da Revolução, meu pai já era advogado, fazendeiro e político. Portanto, sua insinuação não procede. Tudo bem. Desculpe-me, Antônia. De repente Esther entrou na sala sem pedir licença, pálida como se tivesse visto o fantasma, e avisou. Patroa, a casa está cercada por soldados do exército. O quê? Espantou-se a moça, olhando de soslaio para o rapaz. Estão à minha procura. Deduziu Rômulo, erguendo-se como se quisesse correr. Esconda-se pelo amor de Deus. Pediu a moça, olhando para a empregada. Aonde? Esther, leve-o imediatamente para aquele lugar da casa que somente nós conhecemos, ordenou a moça, enquanto ouvia alguém bater na porta. Aparentemente calma, Antônia abriu a porta e observou que quem havia batido na porta era um jovem capitão. O que houve, senhor? Senhora, estamos procurando o rapaz que nós vimos entrar em sua residência, explicou o militar com ar de quem sabia o que estava dizendo. Esse elemento é um subversivo muito perigoso, portanto, devemos prendê-lo imediatamente. Acho que o senhor está enganado, pois aqui, não se encontra esse rapaz que os senhores procuram, afirmou a moça com ar sério. Além disso, esta residência pertence ao Dr. Fagundes, amigo dos militares e um forte candidato ao governo do estado. Podemos entrar, senhorita? Perguntou o capitão, ignorando as informações da moça. Fique à vontade, senhor, anuiu a moça, abrindo a porta e afastando-se para o lado, enquanto o militar entrava. Após revistarem a residência da moça, o capitão aproximou-se dela, fitou-a com um sorriso irônico nos lábios e falou. Desculpe-nos, senhorita. Vou avisar ao meu pai, senhor, ameaçou a moça, fitando o jovem oficial. Fique à vontade, senhorita, falou o militar se despedindo. Após um tempo, a moça mandou que Esther trouxesse o amigo que estava no esconderijo. Como vou sair da sua casa, Antônia? Calma. Você vai ficar escondido até anoitecer. À noite, vai sair pelos fundos e ninguém notará que você esteve aqui. Antônia, tenha muito cuidado com essa gente. Rômulo, não se esqueça de que o meu pai pertence ao governo dos militares, lembrou a moça com ar triste. Não sei, não. Eles não respeitam ninguém,
inclusive os civis. O que eles poderiam fazer conosco, Rômulo? Não sei. Mas cuide-se, pois essa gente é perigosa, alertou o rapaz, olhando por uma fresta da janela. A noite chegou e com ela a escuridão aplacada pelas poucas lâmpadas que iluminavam aquela rua de um bairro nobre da cidade. Rômulo beijou o rosto da moça e saiu pelos fundos da residência, tomando direção ignorada. Espero que você consiga se salvar, meu amigo, pois se o pegarem, jamais o veremos. É triste pensar assim, mas a realidade de nosso país é essa, pensava a moça. Quando o pai chegou, Antônia narrou o que havia acontecido, enquanto notava que ele ficava pálido. Você tem ideia do que fez minha filha? Perguntou o homem com voz enérgica. Tenho. Então, você deve saber que, agora, a nossa residência será vigiada 24 horas por dia, porque ninguém vai mais acreditar em nós, explicou o homem, sentando-se na primeira cadeira que avistou. Calma, papai. Se seu amigo é considerado um subversivo pelo governo, nós também seremos culpados por tudo aquilo que eles pensam a respeito do mesmo, disse o pai, fazendo um gesto afirmativo com a cabeça. Entendeu? Claro que entendi. Todavia não vejo motivos para tanta preocupação, até porque o Rômulo não é subversivo, e que eu saiba, também não é comunista, informou a moça, sem muita convicção. Deus queira. Vamos jantar, meu pai, e, por favor, esqueça esse episódio, pediu a filha, abraçando o homem. Ambos se encaminharam para a sala de refeições. Capítulo 5. Rômulo é torturado. Após 2 dias da visita de Rômulo, Antônia encontrava-se escrevendo em seu escritório, quando de repente observou o tempo pela janela e notou que já havia escurecido. Ela consultou o relógio, ergueu-se, espreguiçou-se e pensou. Vou tomar um banho e me preparar para comer algo, pois estou com fome e são quase 19 horas. Enquanto Antônia se trocava e pensava em seus projetos, Esther bateu na porta do quarto dela e entrou sem pedir licença, como era seu costume. Esther, estou me trocando para descer, avisou a moça com um sorriso estampado em seu belo rosto. Esther permaneceu em silêncio, com ar sério e pensativo. A moça percebeu imediatamente o silêncio estranho de sua empregada, então se aproximou e perguntou-lhe. O que houve? Tem 2 militares esperando-a lá embaixo, respondeu Esther, demonstrando na feição toda a sua preocupação. Qual é o problema desta vez? Indagou a moça fitando a empregada. Não tenho a menor ideia. Eles apenas perguntaram pela senhora, respondeu a serviçal. Não se preocupe. Talvez apenas queiram saber o paradeiro do meu pai, disse a moça, querendo se convencer que era isso. O papai viajou e deve ter se esquecido de avisar essa gente. Esther permaneceu quieta, como se quisesse acreditar no que a patroa estava dizendo, porém não conseguia ter o mesmo pensamento dela. Avise-os que eu descerei daqui a pouco, falou a moça, com ar preocupado. Quando Esther abriu a porta do quarto, rapidamente recuou surpresa com algo que havia visto e disse. Patroa, os 2 militares estão no corredor. Antônia, que já estava vestida, saiu imediatamente quando observou os 2 militares praticamente formando uma barreira no corredor, próximo ao seu quarto. Reclamou com ar de quem estava bastante aborrecida e ofendida. Por favor, senhores, esperem-me lá embaixo. Eles permaneceram em silêncio e um deles deu 2 passos à frente e inquiriu com voz enérgica. Senhorita Antônia? Sim. Sou eu mesma, confirmou a moça, perdendo a segurança. A senhorita está sendo intimada a prestar esclarecimentos, declarou um dos militares, enquanto o outro permanecia em silêncio. Posso ver essa intimação e o documento que permitiu esta invasão à minha residência? Indagou a moça com voz trêmula, tentando controlar a emoção e as lágrimas que teimavam em querer saltar dos olhos. O militar, que estava em silêncio,
como se fosse treinado para aquelas situações, meteu a mão no bolso, deu 2 passos à frente e estendeu-lhe um documento. À medida que Antônia lia o documento, olhava de soslaio para o empregado e aos poucos ia perdendo a cor da face. Posso conduzir algumas coisas particulares e íntimas? Indagou a moça com ar resignado, sentindo um frio esquisito. Não. A senhorita será submetida a um simples interrogatório e depois será liberada, explicou o militar que entregou o documento. A moça não sabia o que fazer. Pensou em entrar no quarto e se rebelar contra a ordem que havia recebido, gritar, telefonar para o pai e pedir socorro aos céus, mas apenas pensou. Deve estar sendo vítima de outro pesadelo. Os militares aproximaram-se e um deles pediu com educação. Por favor, senhorita, vamos. Já estamos atrasados. Não se preocupe, logo a senhorita estará de volta, confirmou um deles, segurando seu braço e conduzindo-a com educação em direção às escadas. Esther pôs a mão na boca e naquele momento não sabia o que dizer ou fazer, pois a ditadura estava no auge e os militares tinham o poder absoluto nas mãos. Mesmo assim, ela abriu a boca, mas, antes que falasse algo, foi contida pelo olhar da moça, que começou a caminhar obedecendo às ordens. Ao sair da casa em direção ao carro que a esperava, parou e disse, dirigindo-se à amiga. Não se preocupe, Esther. Logo estarei de volta. Deus queira, patroa. Deus queira. A moça entrou no carro que tomou um itinerário completamente desconhecido para ela. Esther correu ao telefone e imediatamente ligou para o Dr. Fagundes, narrando o que havia acontecido com Antônia. Você sabe o que eles queriam com a minha filha? Inquiriu o político do outro lado da linha, com voz alterada e denotando que estava preocupado. Não. Essa intimação não é coisa boa, comentou o pai de Antônia ao telefone. Muito esquisito, principalmente porque ela é filha de alguém que também pertence ao poder, mesmo indiretamente. Faça alguma coisa, doutor. Não se deve confiar nesse governo, implorou a empregada aflita. Vou telefonar agora mesmo para o general Otaviano, declarou ele, desligando o aparelho. O fazendeiro que estava em campanha numa cidade distante da que residia ligou imediatamente para aquele que considerava seu amigo, o general Otaviano. Alô? Aqui, é o general Otaviano, identificou-se o militar do outro lado da linha, mais precisamente em seu gabinete. General, a minha filha foi levada para um lugar desconhecido, falou o Dr. Fagundes. Você sabe me informar o motivo pelo qual ela foi presa? Houve um silêncio significativo do outro lado. Não. Perguntei aos meus auxiliares e eles não souberam me informar algo sobre a intimação da Antônia. Vou imediatamente providenciar a minha volta, disse o político, desligando o telefone. No gabinete do general Otaviano, homem de confiança do governo, seus auxiliares ficaram em silêncio ao ouvirem a conversa do chefe. Após desligar o telefone, o militar ergueu-se com um vinco na testa e foi até a sala ao lado, pensando. Realmente eu não sei o que aconteceu à filha do Fagundes. Depois bateu na porta com os nós dos dedos e ouviu alguém dizer. Entre. No gabinete ao lado havia um militar com bigode e ar sério, e notava-se em sua feição um misto de ironia e satisfação. Ele estava sentado, fingindo que lia um documento. Excelência. O que houve, Otaviano? Indagou o militar que indicava ser superior e chefe de Otaviano. O Fagundes ligou e perguntou pela filha. E daí? Perguntou o chefe com ar de quem estava aborrecido. O senhor sabe ao que me refiro. Otaviano, este país está infestado de subversivos. Se não tomarmos providências enérgicas, aos poucos esta nação pertencerá a esse pessoal. Excelência, lembre-se que a senhorita Antônia é filha do homem cotado para ser indicado a governador do estado dele, lembrou o general Otaviano.
Ele não será mais indicado à eleição de governador, disse o chefe de Otaviano, afastando sua cadeira e encarando o subordinado com um ar irônico estampado no rosto. O general Otaviano ficou pálido e com ar de quem estava bastante preocupado. O senhor sabe que o Fagundes é muito ligado a nós, comentou Otaviano, encarando o chefe. Era? Não entendi. Por favor, explique-se, chefe, pediu o general Otaviano com ar pessimista. O chefe pôs as duas mãos sobre uma ampla mesa, pensou, depois fitou o general Otaviano e disse: General, nada de mal vai acontecer à senhorita Antônia, pois sabemos que a mesma é inocente, mesmo diante de sua ligação com um perigoso estudante de direito, que tudo indica ser inimigo do nosso governo. Otaviano baixou a cabeça, depois tomou posição de sentido e retirou-se. Agora, entendi tudo, pensava ele enquanto entrava em sua sala. Por alguns minutos o homem ficou inquieto pensando naquela situação, que não lhe agradava. Enquanto isso, numa sala iluminada apenas pela luz de uma lâmpada suja que estava pendurada no teto, um homem encontrava-se sentado numa cadeira simples, com os pés e mãos amarradas e cabeça baixa. Assim que Antônia chegou ao tétrico lugar, notou imediatamente que o homem que estava sentado era seu amigo Rômulo. Ela pôs a mão na boca, com a intenção de controlar um grito de surpresa ao ver aquele rapaz pobre, idealista e batalhador pela liberdade daquele povo que há séculos era expoliado por uma minoria que sempre se aproveitou de sua bondade e ingenuidade. Ao ouvir o barulho de alguém entrando na sala, Rômulo ergueu a cabeça e empalideceu ao notar que a amiga Antônia estava de pé, fitando-o. Imediatamente ele baixou a cabeça, com a finalidade de despistar os militares e evitar que alguém fizesse uma possível ligação entre eles. Alguns homens, possivelmente militares, uns trajando roupas paisanas e outros fardados, caminhavam pelo recinto sob as ordens de alguém. Um pouco afastado estava assentado um homem numa cadeira com as pernas cruzadas e o rosto escondido pela penumbra, pois a parca iluminação não chegava até a ele. Alguns minutos se passaram, parecendo uma eternidade para a moça, que se mantinha em pé, observando fixamente o rapaz que estava assentado à sua frente. Senhorita Antônia, conhece este rapaz? Indagou a voz que vinha do homem que estava na penumbra. Sim. É meu amigo, respondeu a moça com segurança, como se aquilo desse crédito ao rapaz. Há quanto tempo? Desde a época da faculdade. A senhorita sabe informar qual movimento subversivo contra o governo ao qual este rapaz pertence? Indagou com calma o homem que se escondia na penumbra. Não tenho conhecimento de que meu amigo pertença a alguma facção subversiva, respondeu a moça com segurança. Houve um silêncio, enquanto alguns homens trouxeram um pequeno tanque com água e o puseram em frente ao rapaz. Bem, daqui a pouco a senhorita voltará ao conforto de sua residência, mas se não responder minhas perguntas, quem sofrerá as consequências é o seu amigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Assim ameaçou o homem, tentando ser cortês ou irônico, pois a história sempre informou que os torturadores alcançavam a satisfação plena nos atos sádicos que cometiam contra seus supostos inimigos. Atualmente houve vários assaltos a bancos, passeatas, atentados ao governo e aos nossos amigos, com muitas baixas, comentou um homem das sombras. Temos provas suficientes de que este elemento participou de algumas dessas manifestações e atentados. Se o senhor já sabe do que ele fez, então, o que estou fazendo aqui? Perguntou a moça, nervosa. Queremos descobrir quem é o chefe dele e de onde estão partindo as ordens. E o que eu tenho a ver com isso? O homem das sombras ficou em silêncio. Como amiga deste elemento, a senhorita deve saber muita coisa, inclusive talvez possa confirmar tudo que terminei de falar. Não confirmo nada, porque nunca vi e nem ouvi absolutamente nada que envolvesse o Rômulo nesses movimentos subversivos que o senhor terminou de informar.
Os homens que estavam atrás do rapaz olharam para o que estava na penumbra e receberam um sinal. Eles seguraram os cabelos do rapaz e empurraram a cabeça dele dentro da água do tanque, retirando-o após alguns minutos. Repetiram essa operação várias vezes. Senhorita, se não nos informar o que este elemento lhe disse em suas conversas íntimas, vamos continuar com a tortura até acabar com a vida dele, ameaçou o homem que se mantinha na sombra. Nada tenho a informar a respeito deste rapaz, a não ser dizer que ele sempre foi um estudante brilhante e um bom filho, afirmou a moça chorando, sentada no chão, por não aguentar ver tanta maldade em um ser humano, principalmente quando essas maldades partem daqueles que são responsáveis pela ordem, justiça e segurança de um país. A sessão de tortura recomeçou. Os militares trouxeram outros objetos com a finalidade de diversificar o tipo de sofrimento pelo qual passaria o rapaz. Rômulo gritava, desmaiava e despertava à custa de tratamentos especializados pelos torturadores. Gritava sua inocência e dizia que não conhecia nenhum chefe, porém, os torturadores não paravam com o suplício, como se todos tivessem perdido por instantes a noção de humanidade e ao mesmo tempo sentissem prazer no que estavam fazendo. Parem com isso, pelo amor de Deus! Gritava a moça, aproximando-se do rapaz e passando um pano em seu rosto coberto de sangue. Vocês vão matar este homem e alguém vai ter de pagar por isso. Ouviu-se uma gargalhada. O riso era sinistro, como se viesse das profundezas do inferno. Antônia notou que o riso vinha do homem que se mantinha na sombra. Ela continuava chorando e pedindo misericórdia, pois a situação do rapaz era simplesmente indescritível. Mais ou menos meia-noite, depois de gritar sua inocência e sua revolta, o rapaz foi enfraquecendo e consequentemente começou a tremer e a chorar, enquanto notava-se que mesmo expelia sangue pela boca, nariz e partes de baixo, provocado pelas torturas desumanas que lhe eram infligidas. Ele fitou a amiga e falou num sopro. Antônia, talvez eu mereça o que está acontecendo. Não se preocupe comigo, porque muito mais sofreu Jesus e nunca encontramos absolutamente nada que manchasse aquele anjo, lembra-se? A moça não respondeu. Naquele momento ímpar de sua vida ela se desequilibrou de tal forma que não sabia se chorava ou gritava, tamanha era a sua dor. Abraçou Rômulo, quando de repente notou uma pessoa diáfana passar a mão sobre a cabeça do rapaz. Essa pessoa encarou-a e disse-lhe: Ele pediu minha filha. Quem é o senhor? Não obteve resposta, pois fora interrompida por um dos torturadores, que gritou: Chefe, a moça está ficando maluca. Antônia viu o homem desaparecer e notou que o amigo pendeu a cabeça molhada sobre o peito. Um dos homens pôs a mão em sua veia jugular, fez um ar de surpresa e se dirigiu ao elemento que se mantinha nas sombras. Enquanto isso, a moça embalava em seus braços o corpo do rapaz que havia morrido, falando com o mesmo como se ele estivesse vivo. Calma, meu amigo. Você vai ficar bom. Após se recuperar, se recordará deste episódio apenas como um pesadelo ou algo muito ruim que passou em sua vida. Chefe, o homem está morto, informou o torturador àquele que comandava as ações, com ar apavorado. Levem-no para bem longe daqui, e deem fim no cadáver, ordenou o homem, erguendo-se. Quanto à moça, podem conduzi-la de volta à sua residência. Depois das ordens o homem desapareceu por uma porta, enquanto o rapaz era removido. Antônia gritou. Alguém pôs a mão em sua boca, com o objetivo de abafar os gritos, a colocaram numa viatura e a deixaram em casa. Antes de tocar a sineta da casa, a moça sentou-se e pensou. Acho que vou despertar daqui a pouco. Isso foi apenas outro daqueles meus terríveis pesadelos. Capítulo 6. Antônia em conflito. Esther não conseguia dormir. Estava tensa com a intimação da patroa e, apesar da promessa dos militares de que nada de mal aconteceria a ela, não se conformava com o que havia ocorrido. Ela resolveu deitar-se numa das confortáveis poltronas,
mas não conseguia ficar quieta, erguendo-se a todo instante e indo até a janela. De repente ouviu o barulho do motor de um carro estacionar do lado de fora do muro. Será que a patroa foi liberada? Pensou a empregada. Ela afastou um pouco a cortina da janela e observou uma mulher entrar no portão e com passos trôpegos caminhar em direção à casa. Em seguida notou que um silêncio estranho se abateu sobre a residência. Quem será a mulher que entrou? Perguntou-se em silêncio. Resolveu abrir a porta da casa e viu a moça sentada nos degraus da porta de entrada. Meu Deus, e Antônia, pensou a empregada, aproximando-se. Verificou que sua patroa estava toda suja de sangue, com a roupa rasgada e quieta, somente soluçando, como se quisesse abafar tudo que observara e ouvira naquela sucursal do inferno. O que houve, patroa? Indagou Esther, abraçando a moça, que continuava a soluçar. Vamos entrar. Está frio e a senhora pode contrair um resfriado. Antônia passou as mãos sujas de sangue no vestido, deixando Esther com os olhos arregalados, pois aquela visão era aterradora. Erga-se, patroa. Vamos entrar, tomar um banho e descansar, pediu Esther chorando, porém aliviada, porque notara que a moça não estava ferida. Após alguns minutos, Antônia havia tomado banho, trocado de roupa e estava sentada na cama em seu quarto, chorando e falando coisas desconexas, que deixavam a empregada com medo. Meu Deus, o que será que aconteceu a esta criatura? Pensava Esther. Patroa, vou fazer um chá e trazer torradas para a senhora comer, pois tudo indica que está muito fraca, disse a empregada desmanchando-se em amabilidades. Sente-se, Esther. E, por favor, não me deixe, pediu a moça, segurando a mão da empregada. A mulher sentou-se e abraçou a moça, enquanto acariciava os cabelos dela, tentando parar de chorar, embora não pudesse, pois estava em sua lembrança o trapo de mulher que ela vira sentada nos degraus da porta da mansão. Seus pensamentos corriam em todas as direções, sem chegar a nenhuma explicação. Então, querida, se a senhora não quer comer ou beber algo, por favor, deite-se e tente dormir um pouco, pediu também a empregada com doçura, afagando os cabelos da moça, enquanto lágrimas desciam pelo seu rosto e caíam sobre sua roupa. Ele morreu, desabafou a moça, ignorando a presença da empregada. Meu Deus, quem terá morrido? Será que foi o doutor? Perguntava-se intimamente a mulher preocupada. Quem morreu, senhora? Em vez de responder, a moça deitou-se de lado, curvada em posição fetal. Esther resolveu deixá-la quieta e sentar-se numa cadeira ao lado, enquanto a mesma se recuperava. Antônia adormeceu. O barulho de um carro e algumas vozes acordaram a empregada. Ela correu até a janela que dava para o pátio. Foi o patrão que chegou, pensou enquanto corria em direção à porta. O homem entrou e não a cumprimentou, e dentro de segundos estava em pé, ao lado da filha, porém não teve condições de abraçá-la, pois notou que algo muito sério havia ocorrido. Ele abriu a boca, mas foi contido por um sinal que Esther fizera. Fagundes saiu para o corredor, mas antes fizeram um sinal para sua empregada acompanhá-lo. O que aconteceu com a minha filha? Nada sei, além do que lhe narrei ao telefone, respondeu a empregada, com medo do aspecto do patrão. Se aqueles brutamontes tiverem feito algo de errado com a minha filha, juro que me vingarei, esbravejou ele, caminhando pelo corredor com os punhos fechados. Calma, doutor. A patroa está bem, tentou acalmar a empregada, sem muita convicção. Então, por que ela está daquele jeito? Não sei. Ela chegou e permaneceu em silêncio até agora, respondeu a mulher, omitindo os detalhes de como a filha dele estava ao retornar. O homem entrou novamente no quarto, vislumbrou a filha dormindo, passou uma das mãos no rosto, secando uma lágrima, e desceu. Esther acompanhou o patrão e indagou. O senhor quer fazer um lanche? Não, respondeu o patrão dirigindo-se à sala que ficava no primeiro piso.
Fagundes caminhou inquieto pela luxuosa sala e depois resolveu sentar-se. Quando o sol mostrou seus raios no horizonte, avisando que com ele o dia também chegava, Esther aproximou-se do patrão e notou que ele estava acordado, encolhido no sofá. O que será que este homem está pensando? Doutor, já aprontei o café, avisou ela com cuidado para não aborrecer o patrão. Passei a noite inteira no quarto de Antônia e notei que ela não conseguiu dormir tranquila. Por favor, sirva-me apenas uma xícara de café sem açúcar, ordenou o político. Após o homem tomar o café, o mesmo fitou a empregada e indagou. Posso visitá-la? Pode. Ela está em condições de receber o senhor no quarto. Ambos se encaminharam em direção ao quarto da moça, porém, quando entraram, notaram que ela havia jogado os travesseiros no chão, quebrado o espelho de sua cômoda, aberto o guarda-roupa e espalhado as roupas pelo chão, rasgando suas vestes. Naquele momento estava acocorada num canto do quarto, falando coisas que ninguém entendia. O homem pôs a mão na cabeça e falou em voz baixa, olhando para Esther. Meu Deus, minha filha enlouqueceu. Calma, patrão. Tenha calma, por favor. Como você pede para eu ficar calmo, com este quadro estarrecedor que vejo aqui? Indagou o pai aborrecido. A empregada aproximou-se da moça e com muito cuidado fez-lhe um carinho. Vi Jesus quando Rômulo morreu, disse a moça fitando nada, ao ver a empregada aproximar-se com um sorriso. O quê? Espantou-se o pai ao ouvir o que filha dizia. Filha, que conversa é esta? Quem morreu? O senhor pensa que estou louca? Não. Mas é verdade. Vi Jesus. Não estou louca. Acredito em você, filha, mas agora coma algo e depois conversaremos. Pediu o pai com lágrimas nos olhos, acreditando que a filha enlouquecera e precisaria de um tratamento imediato. Cuidado com seu pensamento, doutor, pois eu não acho que Antônia esteja louca, alertou Esther, fitando o homem com um olhar enérgico. A moça ergueu-se e agradeceu, fitando Esther. Obrigada, minha amiga, por acreditar em mim. Silêncio. Agora vou tomar um banho, depois conversaremos, falou Antônia, encarando o pai. Fagundes desceu e ficou caminhando inquieto pela sala. Ele tomou várias xícaras de café, até que ouviu passos, olhou para o topo da escada e notou que Esther e Antônia desciam. Ao entrar na luxuosa sala, a moça sentou-se numa das poltronas e ficou em silêncio. Sem saber o que fazer, o pai pediu socorro à empregada, através do olhar. Esther correu e ofereceu uma xícara de café à moça, ficando satisfeita por ela ter aceitado e começado a tomar o líquido. Aos poucos Fagundes se aproximou da filha e sentou-se ao seu lado, permanecendo em silêncio. Foi horrível. O que, minha filha? Indagou o pai aflito, tentando romper aquela barreira quase intransponível que a filha estabelecera entre ela e os demais. O sol começava a penetrar pelas janelas, avisando que o mundo havia sido iluminado por esta poderosa luz. Você está bem, senhora? Perguntou com cuidado ao serviçal da moça. Sim. Graças a Deus que a minha filha não está louca, pensou o fazendeiro, respirando aliviado. Após entregar a xícara a Esther, a moça começou a chorar. O pai aproximou-se e abraçou a filha com carinho e doçura, num gesto meigo. Pai. A partir daquele momento Antônia narrou tudo o que havia acontecido, desde sua prisão até ser liberada, omitindo apenas o momento em que viu um homem de olhar dócil e diferente falando. À medida que a filha falava, Fagundes ia perdendo a cor do rosto. Foi isso que aconteceu, rematou Antônia de cabeça baixa, enxugando algumas lágrimas. Fagundes ergueu-se e saiu chutando o que eu encontrava pela frente, esmurrando as paredes e falando coisas ininteligíveis. Calma. Doutor. Não adianta ficar assim, pois o senhor também poderá ser prejudicado, alertou a empregada,
fitando Antônia de viés. O senhor conhece muito bem seus amigos. A moça ergueu-se, pediu licença e foi para o seu quarto. Esther ficou sem saber o que fazer. Chamou a empregada geral da casa, que já havia chegado, e pediu: por favor, Luísa, tome de conta do doutor. Irei fazer companhia a Antônia. O que houve por aqui? Desde ontem, quando a senhorita Antônia acompanhou aqueles homens, senti que estava acontecendo algo desagradável, comentou a outra empregada da família. Depois conversaremos sobre esse assunto. Agora, cuide do doutor, está certo? Esther correu em direção ao quarto de sua patroa, encontrando-a de pé, na janela, olhando não se sabe o que. Antônia, você está bem? Estou. A moça deixou a janela e sentou-se na cama. Logo, fez um gesto para a empregada sentar-se e começou a falar. Ela narrou que havia visto por alguns segundos um homem que parecia um anjo, semelhante a Jesus. Esther ergueu-se de repente, como se duvidasse da sanidade da moça. Sente-se, Esther. Não estou maluca e realmente aconteceu tudo que lhe narrei, disse a moça com calma. Não consigo acreditar nisso, senhora. Eu também não, mas é verdade que o vi durante alguns segundos. Ambas ficaram algum tempo em silêncio. Quando tentei dormir, ontem à noite, eu vi meu amigo Rômulo sorrindo e me dizendo que tudo o que havia ocorrido já estava previsto, comentou a moça de repente. O quê? Espantou-se a empregada. Isso é coisa de espiritismo. Ainda me disse para não me preocupar, pois estava acompanhado de um amigo muito bom, completou a moça. Esther ergueu-se e foi até a janela, depois voltou e novamente se sentou ao lado da moça. Apesar de saber que não estou maluca, vou me consultar com um especialista no assunto, porque nunca acreditei em sonhos, principalmente nesses pesadelos que sempre tive e que agora se acentuaram. Mas se a senhora tem certeza do que sonhou e viu em estado de vigília, não vejo motivo algum para se consultar com um especialista em doenças mentais. Comentou a empregada. Além disso, já foi confirmado que a senhora deve ter uma faculdade anormal, provado com a morte de sua mãe que esses pressentimentos se tornam realidade. Apesar de ter certeza de que não estou doente, tenho de tirar essas dúvidas que me tornam diferente, comentou a moça, com o olhar fixo em algo invisível. Patroa, não é no consultório de um médico que a senhora vai tirar suas dúvidas. O que você quer dizer com isso, Esther? Não sei. Entretanto, tenho certeza de que a ciência ainda não encontrou respostas eficazes para desvendar o universo que constitui um cérebro humano, respondeu Esther, pensativa e falando com muito cuidado. Além disso, ainda não existem meios de comprovar esses fenômenos que estão acontecendo consigo. Onde você aprendeu tudo isso? Indagou Antônia, surpresa com os conhecimentos de sua empregada. Senhora, sou uma simples empregada, mas estudo e leio e, portanto, sou bastante informada, respondeu a amiga com um sorriso de satisfação pelo elogio da escritora. Parece-me que você domina o assunto relacionado com essas coisas esquisitas que estão acontecendo comigo, insinuou a moça, encarando a empregada. Não sei muito, porém pelo pouco que tenho aprendido através do estudo desses fenômenos, entendo que a senhora não está maluca. Todavia isso não a impede de consultar um especialista, apesar de saber que não vai encontrar respostas plausíveis para esse assunto, a não ser que o médico também seja um profissional estudioso desses fenômenos, conforme a doutrina codificada na França pelo Sr. Allan Kardec, respondeu a empregada satisfeita. O espiritismo. Exatamente. A empregada ergueu-se e pediu licença para se retirar, com a finalidade de saber como estava o patrão, que se mostrou bastante agitado com os últimos acontecimentos envolvendo sua filha. Quando Esther abriu a porta para sair, ouviu a escritora dizer: apesar de não acreditar nessas coisas,
Nós precisamos conversar um pouco mais sobre tudo que você me informou. Quando quiser, patroa, confirmou a empregada com um sorriso satisfeito estampado no rosto simpático, saindo e fechando a porta. Capítulo 7. Antônia e o espírito Rômulo. A cidade espiritual era constituída por belos prédios, todos construídos em vários estilos e modelos. As ruas simétricas eram ladeadas por árvores floridas, lagos e bosques. Pessoas transitavam àquela hora e pássaros brincavam nas fontes espalhadas pelos logradouros públicos. As praças serviam como opções de lazer aos espíritos errantes que foram abrigados com o objetivo de aprender, servir e recuperar-se dos problemas adquiridos em suas existências e da maneira como desencarnaram. Uma das praças era rodeada por belos jardins e pequenas palmeiras dispostas de maneira que adornavam uma vereda semelhante a um passadiço, ligando o lugar destinado ao lazer a um imenso prédio, onde funcionava o principal hospital responsável pela recuperação dos doentes. Flores e palmeiras eram tangidas por um vento agradável, que conduzia consigo uma paz envolvendo as pessoas que se encontravam conversando naquele logradouro. O dia começava a perder sua claridade habitual, porque do sol restavam apenas restes de luz que os olhos vislumbravam ao longe no horizonte. Num banco da linda e confortável praça estava sentado um rapaz com ar cansado, porém alegre, como se aquele mal-estar houvesse lhe trazido a liberdade, a vida. Um senhor de vestes à moda romana, da época dos imperadores, sorria, fitando o rapaz que mantinha um aspecto fraco, como se estivesse se recuperando de alguma doença. Rômulo, assim que você se recuperar, temos muito que fazer na terra do cruzeiro, dizia o homem que estava assentado ao seu lado, com seu ar bonachão. Cornélio, já faz alguns meses que tudo aquilo me aconteceu, porém ainda não consigo esquecer. O que você acha difícil esquecer, meu amigo Rômulo? A Cláudia, atualmente Antônia, respondeu o rapaz, sentindo certa dificuldade em falar e com um ar sério. Cornélio era um homem de meia idade, branco, com olhos azuis, nariz afilado, cabelos louros e cacheados e com gestos bondosos. Ele ergueu-se, postou-se defronte ao amigo e disse-lhe: Rômulo, vocês já reencarnaram várias vezes juntos, e não se esqueçam que o motivo é tentar cumprir com as ordens da cruzada, ou seja, da cidade espiritual luz do mundo a qual pertencemos. Eu sei disso, amigo, concordou Rômulo com o olhar perdido no horizonte, por onde escapavam os últimos raios do astro-rei. Mas não consigo me esquecer de que Antônia e Fagundes correm sérios perigos. Não se esqueça de que assim como você sacrificou a própria existência em nome da liberdade da pátria do cruzeiro, todos aqueles que ainda estão lá, cumprindo direto ou indiretamente suas tarefas de redenção, terão de passar por momentos difíceis. Meu amigo, leve-me até Antônia. Acho que ela está desperta, pediu o rapaz, após pensar por uns momentos. O que você quer com ela? Perguntou o amigo com cuidado, para não ser indiscreto. Quero deixá-la mais tranquila, mostrando que nós estamos vivos, principalmente você, que ela confundiu com Jesus quando estava havendo o meu desenlace, por ocasião do fim de minha existência. Será que você vai conseguir passar essa mensagem? Claro, Cornélio. Você se esquece de que Antônia tem uma extraordinária percepção extrasensorial, capaz até de prever o que ainda vai acontecer? Rebateu com um sorriso simpático o rapaz. Não. Aliás, desde que a conheço, principalmente na época em que era Cláudia Prócula, já sabíamos que ela já tinha esse dom. Então não vejo problema em tentarmos falar com ela aqui, do lado espiritual. Rematou Rômulo. Vamos, concordou Cornélio, após pensar um pouco. Antes de adentrarem na residência da moça, eles tiveram o cuidado de se certificarem de que não estavam sendo indiscretos, principalmente para não invadir a privacidade da moça. Em seguida, com a permissão dos espíritos benfeitores, entraram no quarto de Antônia e depois se aproximaram do leito.
Rômulo olhou com simpatia para a moça que estava deitada no rico leito e ficou observando se a mesma se encontrava fora do corpo. Ela já está no corpo, pronta para despertar, portanto fica mais fácil entrarmos em contato com ela, comentou o rapaz, fitando o amigo que estava com os braços cruzados e um sorriso de compreensão. Ela deve ter feito alguma atividade enquanto estava fora do corpo, pois há indícios de cansaço no seu corpo espiritual. Antônia, chamou Rômulo com cuidado, para que a moça não saísse bruscamente do corpo. De repente os homens notaram que ela se erguia, enquanto seu corpo físico permanecia deitado. A moça caminhou pelo quarto, olhou para o leito e, surpresa, observou alguém em pé. Estranho. Parece que alguém estava esperando-me, disse a moça para si mesma. Aproximou-se e verificou com alegria que era seu amigo Rômulo que a fitava com um sorriso. Olá, meu amigo Rômulo, cumprimentou ela abraçando o espírito e apertado no peito. Em vez de responder ao cumprimento, Rômulo apenas a abraçou e começou a afagá-la com carinho. Parece-me que você já está bem. Sim. Estou muito bem, mas bastante preocupado com você. A moça olhou de lado, viu o amigo de Rômulo e imediatamente perguntou. Quem é este senhor? Você não se recorda dele? Não. É o Quinto Cornélio. A moça pensou, ergueu-se, fitou o homem de perto e o cumprimentou. Não o conheço, porém já o vi, falou a moça, pondo a mão na testa, como se quisesse lembrar-se de onde conhecia aquele homem. Cornélio permaneceu calado, sorrindo. Agora me recordo. Foi quando eu pensei que você havia morrido e ele apareceu, me deixando confusa, falou a moça, com ar de satisfação no rosto. Os dois espíritos se entreolharam e se entenderam, principalmente quando Cornélio passou uma mensagem mental sem que a moça notasse que eles conversavam. Ela pensa que você ainda está no mundo material, comentou Cornélio, entendendo a situação confusa da moça. Rômulo fez um gesto afirmativo com a cabeça e fitou a moça. Você é Jesus, conhecido como aquele que entregou o corpo em sacrifício para nos salvar? Indagou a moça, segurando as duas mãos do espírito Quinto Cornélio. O espírito sorriu e pôs a mão no ombro da moça. Depois ergueu os olhos para o alto e disse. Você está se confundindo, Cláudia. Por que você me chama de Cláudia? Perdoe-me. Esqueci-me que agora você é denominada Antônia, corrigiu o homem parecido com um romano antigo, mantendo um sorriso de bondade. O espírito pôs um dos braços ao redor dos ombros da moça e explicou. Um dia, num passado muito distante, você foi conhecida como Cláudia, esposa do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Por favor, nos perdoe o engano. Não estou entendendo absolutamente nada, senhor, declarou a moça surpresa. Conheço a história desse romano covarde, responsável pela sua crucificação. Não sou Jesus Cristo, senhorita, esclareceu Cornélio com voz calma e educada, porém enérgica. O nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, e filho bem-amado do Senhor do Universo, veio ao mundo nos ensinar o que devemos fazer para alcançarmos o reino de Deus, e eu sou apenas um espírito imperfeito e endividado com as leis do Senhor. Sou um desses espíritos que está tentando caminhar em direção ao seu reino. Antônia estava em silêncio, com ar de adoração, olhando aquele homem, enquanto se lembrava de parte da história que envolvia o filho bem-amado de Deus. Rômulo alternava o olhar entre a moça e o amigo, sentindo uma sensação horrível que lhe abalava o ser. Está sentindo algo, Rômulo? Perguntou Cornélio, preocupado com a saúde do amigo. Não. Aliás, não sei informar exatamente o que senti enquanto você falava sobre o mestre, respondeu o amigo, baixando a cabeça. Abateu-se sobre mim um sentimento de culpa tão grande que lutei para não gritar a minha covardia. Calma, meu irmão. Jesus está conosco e já nos perdoou pelos erros que cometemos naquela época remota, disse o espírito Quinto Cornélio. Do que vocês estão falando?
Indagou a moça sem entender o diálogo estabelecido entre aqueles homens. Cornélio olhou de viés para o rapaz, pedindo que ele explicasse um pouco do que houve com eles na época de Cristo. Antônia, na época em que Jesus esteve encarnado no mundo material, nós fizemos parte daquela história, principalmente quando deixamos que ele fosse julgado e condenado pelo nosso conhecido Pôncio Pilatos, procurador romano, seu esposo, explicou o amigo Rômulo. A moça abaixou a cabeça, depois ergueu e fitou diretamente os olhos de Cornélio. Sim. Agora me recordo do tempo em que eu era poderosa mulher do governador da Judéia, comentou a moça surpresa com a lembrança. Fui o escravo preferido do governador e sabia que o mestre não havia feito nada que o levasse ao Monte da Caveira para ser crucificado, confessou Rômulo com lágrimas nos olhos. Quanto a mim, eu era o primeiro centurião do governador da Judéia e Samaria, revelou com o espírito Cornélio. Por que você se acha culpado pela crucificação de Jesus? Perguntou a moça, com um olhar curioso. Pôncio Pilatos encarregou-me de vigiar as ações de Jesus de Nazaré por vários meses. Nada encontrei que justificasse a sua condenação à crucificação, mas não tive coragem de interferir no momento em que o governador praticamente foi obrigado a condenar o mestre, explicou o espírito Cornélio. E eu, como sua esposa, sabia que aquele homem era justo e filho de Deus, pois fui informada a tempo por uma mulher que era considerada uma pessoa de confiança da família dele. Maria de Magdala, falou Antônia, baixando a cabeça. Antes dos acontecimentos Jesus já sabia que nós faríamos parte da história, portanto não nos deixemos envolver por pensamentos de arrependimentos, pois somos aqueles que o Mestre colocou em seu caminho para continuarmos testemunhando sua vinda ao mundo, contemporizou Quinto Cornélio, o primeiro centurião de Pôncio Pilatos, na época do apostolado de Cristo. A moça permaneceu quieta, talvez recordando tudo o que acontecera no tempo em que Jesus fora julgado pelo marido Pôncio Pilatos, na Torre Antônia. Caro leitor, eu, autor espiritual desta obra, reencarnei naquele tempo e fui testemunha de tudo o que narro, porque vivi naquela época e pertencia a uma casta à senhora do certo e do errado, contanto que lhe conviesse, seja por dinheiro ou poder. Eu era senador dos judeus, mas fui relegado porque acreditava naquele homem, tanto que passei a seguir seus ensinamentos em todas as minhas existências posteriores, errando novamente, pois ainda não entendia que Jesus trouxera à terra o verdadeiro amor ao próximo. Foi horrível o que aconteceu com o Mestre Jesus, principalmente quando ele expirou na cruz, exatamente às 15 horas. Vi o véu do templo se rasgar ao meio, a terra escurecer e o ribombar de trovões, como se naquele momento o Senhor do mundo estivesse avisando que seu Filho bem-amado havia cumprido com a missão que lhe fora dada e daí em diante a humanidade guardaria para sempre a culpa em suas consciências e o pavor de haver cometido o maior crime hediondo conhecido no mundo até hoje. Senhora, acorde. A moça passou alguns minutos antes de voltar ao corpo e responder à empregada, que naquele momento a chamava. Senhora. O que houve, Esther? Indagou a moça, abrindo os olhos com um semblante alegre. Já é tarde. Antônia permaneceu deitada por alguns minutos, enquanto sua empregada abria as cortinas do amplo quarto e comentava em voz alta. Ainda era muito cedo, quando seu pai recebeu a visita de uns militares, e depois os acompanhou. O que eles queriam com o papai? Perguntou a moça, erguendo-se da cama e aproximando-se de Esther, com o olhar aflito. Não sei. Esther, depois do que fizeram ao meu amigo, não confio mais nessa gente, disse a moça, espreguiçando-se. Vou me preparar para comer algo e começar a trabalhar. A moça sentou-se na cama e ficou pensativa. Esther sentou-se ao seu lado e ficou em silêncio, mas sabia que algo havia acontecido com a sua patroa. Vou esperar que ela me conte o que aconteceu, pensava Esther. Tive um sonho muito bom, mas esquisito, comentou a moça, fitando uma das janelas que estava aberta. Posso saber o que a senhora sonhou desta vez? A moça sorriu,
Ajeitou-se na cama e narrou praticamente na íntegra o que havia sonhado. À medida que Antônia narrava o sonho, Esther ficava pálida, pois achava que a sua patroa deveria procurar recursos imediatamente, para esclarecer o que estava acontecendo, pois não achava nada daquilo normal. Bem, patroa, mesmo que seja apenas um sonho, isso já está se tornando perigoso, pois tudo que a senhora sonha me deixa assombrada, comentou Esther com os olhos arregalados. Imagine outra pessoa ouvindo o que a senhora terminou de narrar, principalmente essas coisas que envolvem Jesus. Apesar de saber que não estou ficando maluca, tenho de procurar alguém que me explique esses acontecimentos, principalmente esses sonhos. Falou a moça, erguendo-se. A senhora disse que conversou com o Rômulo, como se ele estivesse vivo. Questionou a empregada, como se quisesse ouvir essa parte novamente. Sim, ele estava vivo como nós, confirmou a moça, sorrindo despreocupada e feliz por saber que o amigo não havia morrido. Enquanto ocorria o diálogo entre as duas mulheres, Cornélio e Rômulo, que ainda estavam no ambiente, ouviam o comentário. Realmente é muito difícil acreditar que exista outro mundo, aliás, o verdadeiro mundo, comentou Cornélio, sorrindo. Rômulo permaneceu em silêncio, ouvindo o amigo com lágrimas nos olhos, e externando sua alegria de saber que a amiga estava bem. Já se passaram vários séculos desde o sacrifício do mestre e, até hoje, o homem não entendeu a mensagem dele, quando disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo", rematou Cornélio, fitando o amigo e convidando-o a retirar-se do ambiente. Capítulo 8. Antônia pedida em casamento. No início da tarde soprava um vento morno, porém agradável, que obrigou Antônia, que estava escrevendo, a erguer-se, abrir as janelas do quarto e afastar as cortinas, enquanto com ar satisfeito pensava: "Acho que daqui a alguns meses tenho condições de procurar uma editora e apresentar o meu livro." Olhou o relógio de cabeceira e disse para si em voz alta: "Meu Deus, quase 2 horas da tarde e eu ainda não comi nada. Vou descer e fazer um pequeno lanche, pois não estou com fome suficiente para almoçar." Ao descer de seu quarto, a moça ouviu vozes de pessoas conversando e observou que era seu pai conversando alegremente no alpendre com o general Otaviano. "Olá, filha." "Olá, pai. Eu pensei que o senhor já tivesse ido trabalhar." "Não. Eu e o general estamos conversando sobre um assunto muito importante e interessante", disse o pai erguendo-se e caminhando em direção a ela, abraçando-a. "Seria muito bom para nós que você participasse de nossa conversa." O general ergueu-se, curvou-se, tomou a mão da moça e com educação e respeito beijou-a, demonstrando satisfação no olhar ao cumprimentá-la. "Filha, por favor, sente-se um pouco." "Pai, preciso comer algo, pois ainda não almocei", desculpou-se a moça. "Tudo bem. Mas venha conversar um pouco conosco quando terminar sua refeição. O Otaviano tem um assunto muito importante para tratar que é do seu interesse", pediu o pai, olhando o militar com ar de cumplicidade e piscando imperceptivelmente um olho. A moça, que era muito inteligente, pensou, sorriu, pediu licença e foi até a cozinha, onde se encontrava Esther, que foi logo dizendo: "Menina, desde cedo que a senhora não se alimenta." "Ora, Esther, eu não estava com fome, além disso, estou no meio de um capítulo muito interessante do meu livro e não posso interrompê-lo, bruscamente, senão perco a inspiração", comentou a moça com um sorriso, sentando-se, enquanto esperava que a empregada providenciasse algo para ela comer. Esther aproximou-se, em determinado momento, da moça e falou em voz baixa: "A senhora já observou quem está conversando com o seu pai?" "Já. Falei com ele. Não gosto desse homem." "Eu também não, mas também não tenho nada contra ele", falou a moça sorrindo. "Papai disse que eles têm um assunto para tratar de meu interesse." Esther silenciou e começou a preparar a mesa. "Por que você parou de conversar de repente?"
Indagou a moça curiosa. Não se pode esperar que venha nada de bom desse homem esquisito, comentou a empregada. Também, você só pensa o pior a respeito dos outros. Já não está mais aqui, quem falou, patroa, retrucou a mulher com um trejeito nos lábios. Após mais ou menos uns 30 minutos, Antônia sentou-se ao lado do pai e foi direto ao assunto. Pronto, senhores. Qual o assunto que querem conversar na minha presença? Posso saber? Os homens se entreolharam, como se falassem uma linguagem cifrada enviada pelos olhos. Fagundes respirou profundamente, talvez pedindo a Deus coragem para iniciar o assunto, que era de sua responsabilidade. O general, que não relaxava sua pose de militar, remexeu-se na cadeira, depois cruzou as pernas e baixou a cabeça fitando algo no piso, que somente ele enxergava. Filha, o Otaviano é viúvo e ainda muito jovem. Ele conseguiu o posto de general por merecimento. Fagundes tentou relatar uma pequena biografia do amigo. A moça, com seus olhos inteligentes, fitaram de soslaio o militar e sorriu, como se já soubesse o que viria pela frente. Continue, pai. Bem, o Otaviano está apaixonado por você e, agora, tive o prazer de ouvi-lo pedindo você em casamento, completou o pai, como se quisesse se livrar daquela missão desagradável. A moça fitou os olhos do militar e respondeu, com educação e evitando os preâmbulos. Senhor, estou satisfeita e muito lisonjeada com seu pedido de casamento. Senhorita. Tentou falar o militar, porém foi interrompido pela moça. Entretanto, eu não posso aceitar seu pedido, porque não amo e namoro um rapaz que se encontra fazendo um estágio em outro país, explicou a moça, ficando séria e mantendo o olhar firme no rosto do militar. Sendo assim, peço que me desculpe se for possível. O militar ergueu-se, passou a mão na farda, como se quisesse mantê-la impecável, caminhou e depois parou defronte a Antônia. Senhorita, eu não estou acostumado a receber um não. Portanto, me considero ofendido, porque um homem de minha posição não pode ser preterido, principalmente por uma pessoa que não está à minha altura, rebateu o general, encarando a moça, talvez orgulhoso de sua situação e posição no cenário político do país. A moça ergueu-se e manteve seu olhar nos olhos do general. Ela respirou e disparou. O que o senhor pensa que é, excelência? O senhor não precisa me responder, porque eu vou poupá-lo dessa resposta. Disse a moça, sem deixar o militar falar. Antônia respirou profundamente, como se quisesse buscar coragem suficiente para continuar falando. O senhor é apenas alguém que pertence a um poder supostamente legal. Entretanto, para nós, o povo, os senhores são apenas usurpadores do poder, pois não foram eleitos legalmente, desabafou a moça, tentando controlar a voz e a tensão. O homem ficou lívido de ódio e, olhando de soslaio para o Dr. Fagundes, notou que o mesmo estava pálido e não tinha coragem de acudi-lo naquele momento tão difícil. Há quase 3 meses fui testemunha de uma tortura bárbara acontecida nos porões imundos da ditadura, e lá percebi o que os senhores são capazes de fazer com um cristão, prosseguiu a moça, tentando segurar as lágrimas. O que vi não se faz nem com um animal, imagine com um ser humano. A moça fez uma pausa que ninguém ousou interromper, sendo observada de longe pela empregada, que estava escondida por trás de uma coluna. Nessa tortura que presenciei, mataram um rapaz, e mesmo que fosse culpado de algum crime, ele teria o direito de ser julgado e depois condenado se fosse o caso, conforme a lei, prosseguiu a moça, sentindo que as lágrimas desciam pelo seu belo rosto. Antônia tentava conter o soluço, porém não conseguia. Ela passou as 2 mãos no rosto, tentando enxugar as lágrimas que desciam ao lembrar-se da tortura ao qual fora submetido seu amigo Rômulo. Sendo assim, nem que o senhor fosse a última pessoa da face da terra, eu me casaria com Vossa Excelência. Finalizou a moça. Ela girou nos calcanhares e, antes de se dirigir aos seus aposentos, falou sem olhar para o rosto do general.
Sei que os senhores são vingativos, portanto apenas pedirei que não se vinguem em meu pai ou em alguém de meu rol de amizades. A moça desapareceu do alpendre, enquanto os homens não sabiam o que fazer naquele momento crítico. Agora posso me despedir da indicação para ser governador do meu estado, pensava Fagundes de cabeça baixa, tentando se acalmar e entendendo a gravidade da situação que a filha criara. Vou acabar com essa gente até a última geração. Jamais fui tão humilhado em toda a minha vida, também pensava o militar, trêmulo de ódio. Otaviano, vamos conversar? Tente desculpar a minha filha, pois ela não está bem psiquicamente, tentou contemporizar o fazendeiro. O militar girou nos calcanhares, fitou o político e avisou, com ar completamente desequilibrado. Esqueça a possibilidade de um dia ser governador com o nosso apoio. Sem se despedir, o general caminhou em direção ao seu carro, que já estava de porta aberta e com sua ordenança esperando-o. Enquanto isso, no quarto, Antônia deitou-se de costas e ficou com o olhar fixo no teto. De repente ela notou que sua empregada estava de pé, junto à cama, observando-a em silêncio.